Imagina que em algum momento da sua vida você vai precisar extrair números de um texto, como os exemplos aqui. Vamos criar uma fórmula para a gente digitar essa fórmula aqui, como se fosse uma fórmula nativa do Excel, para ele trazer exatamente esses números. Vamos apertar o conjunto de teclas Alt F11. Vamos criar uma nova função, então inserir um módulo. Dentro dessa função, vamos dar o nome dela, começa declarando que ela é uma função, e vamos dar o nome dessa função de apenas número. E aqui ele já dá um end function. Para que essa função ela percorra, ou seja, que ela faça exatamente o que ela precisa executar, então vamos dizer que ela vai precisar de uma variável, ou seja, de um texto que ela vai receber. Esse texto vai ser string, porque eu quero manter todos os dados que foram colocados dentro dessa como string, ou seja, como texto, e ela vai retornar uma string, ou seja, vai retornar um texto. Para fazer isso, nós precisamos declarar onde será armazenado esse texto que ela vai sair. Então vamos dar um nome de texto saída. Ela vai receber o valor de vazio por enquanto. Agora nós precisamos percorrer por todos os caracteres que veio dentro dessa minha variável texto, e a partir dela eu quero comparar se ela pertence, ou seja, ela é o número de 0 até o número 9. Então, vamos fazer um loop usando um for. O for é o quê? Ela vai ser a minha posição do número, então vou dar um nome de uma variável temporária de posição, vai ser igual, ou seja, o primeiro caractere até, ou seja, to len. O len nada mais é do que ele conta a quantidade de caracteres dentro de um texto, dentro de uma função. O que eu quero contar? A quantidade de caractere que veio dentro desse meu texto aqui. Então vou dar um next posição, ou seja, pula para o próximo item da lista. Vou indentar esse caso e agora eu vou fazer minha validação. Então eu quero pegar cada caractere e comparar se ele é do 0 ao 9. Para fazer isso eu vou falar se o meu texto, ou seja, o pedaço do meu texto, o meio do meu texto, ou seja, qual o texto que eu quero? O texto que eu estou recebendo da minha variável. Qual posição que você quer? Eu quero a posição que eu já mencionei, ou seja, dentro do meu loop. Quantos caracteres você quer? Eu quero 1. Então, se isso for verdadeiro, ou seja, eu quero comparar com o quê? Então, se ele for, ou seja, se ele conter, ou se ele for igual, ou seja, é lá que eu vou abrir aspa dupla e vou colocar dentro de colchetes de 0 a 9. Então, se isso for verdadeiro, então, não, verdadeiro. Então, eu vou dar um end if aqui para fechar a minha condicional. Se ele for verdadeiro, o que eu quero que isso faça? Então, eu quero pegar aqui o meu texto saída, ele vai ser igual ao meu texto saída, e eu vou concatenar, ou seja, eu vou juntar o texto com exatamente minha função de cima. Então, vai ser igual ao mid, o texto, a posição e o tamanho de caractere. Então, com isso já é suficiente para a gente usar essa função dentro do Excel e ver exatamente como ela funciona. Vou apertar Alt F11 de novo. E aqui, como nós criamos uma função chamada apenas número, então eu posso escrever aqui igual a apenas número. E aqui eu posso colocar que seja igual esse valor. Só que detalhe, ficamos de retornar o valor para essa função. Então eu vou apertar Alt F11 e apenas número, ele vai retornar o que? O meu texto saída. Vou voltar aqui novamente e agora eu posso fazer exatamente isso, apenas número, e eu quero que ele retorne exatamente isso. Se eu der um Ctrl D, que ele vai repetir exatamente o de cima. Se eu der um Ctrl D, se eu der um Ctrl D, se eu der um Ctrl D e se eu der um Ctrl D. Observe que em nenhum momento esse número, por mais que eu não esteja organizado, esse número ele veio como string, ou seja, com um texto. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilhe. Espalhe conhecimento.